sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que passou tão... Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Né? Olá, amigos. Estamos iniciando mais uma edição do programa Santa Maria Frente a Frente, que tem o apoio cultural de Unimed Santa Maria, cuidar de você. Esse é o plano. O Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Portalbay.com.br, opinião livre é aqui. Restaurante Clube Comercial na Venâncio Aires, 1972 e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso e-mail para contato dos nossos distintos e queridos amigos telespectadores é tvsm@santamaria.tv.br. E nós os convidamos a que assistam o nosso programa na sua forma inédita, aos sábados às 21h30 e posteriormente ao longo da semana há reprises. Podemos também, não apenas o Santa Maria Frente a Frente, mas toda a programação da TV Santa Maria ser assistida pelo site santamaria.tv.br. Pois é, vou ler rapidamente um pequeno texto aqui, para introduzir o tema. O medo paralisa as pessoas. Porém, nesse momento tão crítico, é fundamental entender o óbvio. Se as pessoas deixam de sair, de consumir, os negócios diminuem. Com isso, menos arrecadação e menos chance de pagar salários. E não há aumento de imposto que resolva se o consumo não reagir. Sabemos que o problema é grave, mas tem solução. O executivo deve concentrar-se no essencial, em especial na segurança pública, otimizando seus recursos, enquanto o legislativo precisa agir com responsabilidade e não com interesses partidários ou pessoais. Pelo bem de todos os gaúchos. Já as corporações devem pensar no todo e encontrar ideias criativas para superar esta situação. É isto que precisamos agora, agir com coragem e discernimento. Tudo que o Rio Grande do Sul não precisa agora é desse clima de medo, não dê voz e vez ao medo. Reage Rio Grande do Sul, reage RS. Para discutir o tema que nós poderíamos resumir nessa expressão, reage RS, que é um movimento, uma campanha deflagrada especialmente por entidades empresariais em Porto Alegre, nós contamos aqui no nosso estúdio. Vou começar pela minha direita, né? Na extrema direita no estúdio, digo sempre, né? Meu amigo Everton Falck, da CDL, meu queridíssimo Souvenir Machado, executivo da TV Pampa, o Jacques Esquinazzi, também da CDL, e o nosso glorioso, e fazia tempo que não nos fechávamos aqui, Rui Gifone, que todos nós admiramos como administrador do Royal Plaza Shopping, entre outras tantas coisas boas que ele faz na vida e tal. Bom, o tema proposto, meninos, é esse. A partir dessa situação, especialmente de insegurança que, pelo menos a sensação era de segurança, especialmente em Porto Alegre, durante os meses de agosto e setembro, essas entidades resolveram deflagrar essa campanha, evidentemente, num primeiro momento, parece-me direcionada a Porto Alegre e a região metropolitana. E, posteriormente, isso, vocês vão esclarecer, veio também para o interior do estado. As entidades às quais eu me referi são a Associação Gaúcha de Desenvolvimento do Varejo, né, AGV, a Câmara dos Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, a CDL, né, o Sindicato da Hospedagem e da Alimentação de Porto Alegre Região, Sindicatos do Lojistas do Comércio de Porto Alegre, Sindilojas, a AGERT, Associação Gaúcha das Emissoras de Rádio e TV, a Associação Rio Grandense de Propaganda, a FEComércio, a Federasul e a OAB-RS, Ordem dos Advogados do Brasil. Já vou passar a palavra para você, mas duas coisas me chamaram a atenção nessa proposta aí. É a questão de um direcionamento para a segurança, né? Ou a partir dessa sensação, volto a repetir, de insegurança,
consequente dos movimentos de paralisação nos órgãos de segurança do Estado, em função do não pagamento dos salários, aquela coisa toda que nós conhecemos. Tá? E a questão do foco no consumo, não é? No varejo, quer dizer, é isso mesmo, a gente tem que trabalhar para as pessoas consumirem. E o nosso grande problema, o grande problema da administração pública no nível estadual é a segurança pública. Resolvendo a questão da segurança, o resto, o mercado toca. Como é que funciona isso? Quem é que começa? Se me permitirem, eu acho que, não sei se o Jacques quer começar, eu posso começar. Na verdade, Candinho... Eu já vou levar uma bronca porque falei demais, né? Não, que é isso. Na verdade, o que a gente quer deixar claro, essa campanha realmente ela foi provocada, ela foi concebida nessas entidades em Porto Alegre, das quais nós, CDL Santa Maria, somos associados. Participamos de alguns encontros em Porto Alegre, o Jacques também tem muita informação a respeito, para que essa campanha tomasse com todo o Estado. E cada região, com as suas entidades aí, micro, assume a campanha e toca a campanha. Mas uma coisa que a gente tem que deixar muito claro, quando nós colocamos não dê voz e vez ao medo, nós estamos falando no sentimento do medo geral, não é simplesmente, não é o medo segurança pública, é o medo enquanto ao ambiente que o governo do Estado, a partir de janeiro, instaurou no Rio Grande do Sul. Não saia de casa, não consuma, guarda seu dinheiro porque nós estamos quebrados. É isso que nós entendemos. É uma reação à letargia. O governo do Estado está provocando que o Estado pare, e a economia ela é movimentada por expectativa. Quando a expectativa é negativa, todo o negócio para. E se a produção parar, o governo não está percebendo que não vai ter decreto da forma que fizeram, aumentando impostos, que vai resolver as receitas do Estado, porque não vai ter tributos gerados por produção. Quem paga a conta, e o Jacques é testemunha, e ele também tem a mesma opinião, quando nós defendimos o não aumento dos impostos, não era uma ação do empreendedor, era uma ação do cidadão, porque eu, enquanto empreendedor, não pago imposto. Eu simplesmente retenho o imposto do cidadão e transfiro para o governo. Então a nossa ação era uma ação de cidadania, em proteção a toda a comunidade. E essa campanha ela vem nesse sentido. Existe uma crise, nós não somos ingênuos a essa questão. Mas nós sabemos que só se sai de uma crise com muita produção, com muito trabalho. E para isso as famílias têm que estar motivadas. Não pode mexer com o seu cotidiano. Nós chegamos ao cúmulo de escutar de pessoas que têm também negócio. Não, agora eu estou economizando tudo. Só estou tirando para minha subsistência. Mas se todo mundo tiver essa prática, quebra-se o mercado. Porque se todos nós formos apenas tirar para a subsistência, os shoppings precisam produzir, o Rui está aí com uma série de ações no shopping, se tiver esse sentimento, ele corre o risco de ter frustração na campanha dele. A mesma coisa conosco. E o que a gente sempre quer reforçar é essa produção, são essas relações econômicas que sustentam o governo do Estado, que sustentam toda a máquina pública, que aí sim, com essa arrecadação, um governo sério estaria se dedicando em segurança pública, educação, saúde, que são as ações básicas do Estado, que estão sendo comprometidas muito mais por ação de um marketing extremamente negativo, de um governo que não assume a sua posição de resolver o problema e procura transferir para a comunidade não a solução, mas o aceitar a desgraça. E é por isso essa campanha. Nós não aceitamos o momento do Rio Grande. Nós sabemos que o nosso Estado tem produção e povo para ser muito maior do que esse governo está pregando. Acho que é até muito bem colocado pelo Everton. E não precisa falar mais nada, né? Tá. Vamos por aqui. Mas essa campanha, quando ela realmente começou em Porto Alegre, mas ela não foi criada por Porto Alegre sozinho, porque a AGV, Associação Gaúcha do Varejo, da onde o CDL faz parte, a diretoria da AGV é composta mais ou menos por 33 pessoas, uma de cada cidade. Então, quando começou essa movimentação, e a AGV é muito atuante, quando começou a movimentação toda para o não aumento de impostos, porque nos bastidores lá, desde o começo do ano, quando o Sartori assumiu e o Giovanni Feltz foi indicado,
AGV, CDL Porto Alegre e as outras entidades, porque a gente tem o movimento lojista que faz parte, diversas empresários de todo o estado, começando a movimentar por causa do imposto de fronteira, essa negociação. Então, e lá dentro já havia, nesses bastidores, a gente já escutava o secretário Giovanni Scalto falando que o Estado não tinha como você pagar aqui, pagava, por isso que não podia, argumentava que não poderia não poderia tirar o imposto de fronteira, que ele foi relator, porque o Estado não tinha condições de pagar e que teria que ter um aumento de impostos. Então aí, nisso já começou um debate, e palavras dele que eu escutei. O Estado para em agosto se não houver um aumento de impostos. Isso aí já tinha essa campanha, terrorismo. Esse terrorismo internamente. Só que isso era entre empresários e entre governo. No momento que tu joga essa campanha, joga uma coisa assim, para a população, que foi o que aconteceu, cria o caos. Então essa campanha Reage RS é uma campanha de empresários, de meios de comunicação, todo mundo unido, para que essa campanha que foi feita de terrorismo para conseguir um aumento de impostos, que foi para isso, essa campanha de terrorismo foi para aumentar impostos. Conseguiu, foi aumentado os impostos. Então agora a gente tem que fazer uma campanha, porque eu tenho certeza que eles não tinham a noção do efeito que ia acontecer dessa campanha de ter realmente freado o Estado. Em vez de eles conseguiram um aumento, só que eles conseguiram uma redução de impostos que vai ficar na mesma. Entendeu? Eles deram um tiro no pé, porque não estavam preparados. Tenho alguma segurança para falar sobre isso, que é a minha área de atuação profissional como procurador da Fazenda Nacional. É óbvio, né, que se tu aumentas os tributos, especialmente esses que vão incidir diretamente, mais gravemente sobre o consumo, o que acontece? Tu vais ter uma retração do consumo, se tu tens uma economia estagnada, por via de consequência, aquilo que tu diz, o fluxo não vai aumentar, vai continuar entrando a mesma coisa, se não piorar, se não cair até a arrecadação. E aí tu passa a ter menos recursos para investir. É uma coisa maluca, é um círculo vicioso realmente, né? Eu acho, Cadinho, que nós assim, estamos passando, o Estado, a nação, o Brasil como todo está passando por uma crise política, não é uma crise econômica. Claro que a crise política ela acaba refletindo na econômica. Nós temos uma crise política, uma crise moral, uma crise de ética, né? E no Rio Grande do Sul nós temos uma crise de terrorismo, né? Que acaba amedrontando todo mundo e criando um fator psicológico nas pessoas que elas acabam se preservando, se segurando com medo de alguma coisa que não existe. E na verdade isso acaba penalizando as pessoas, o consumidor, que deixam de ter usufruir do conforto que a vida moderna possibilita. O que eu digo do conforto? O consumo. As pessoas param de viajar, as pessoas param de trocar o guarda-roupa na estação adequada, as pessoas deixam de comprar o seu carro, trocar de carro. Vacinado contra uma coisa que eu entendo como psicológica e que eu não entendo qual é a intenção do governo do Estado em promover isso. Será que é uma plataforma política para dizer que pegou uma situação de catástrofe, a terra arrasada e que eles recuperaram? Será que é essa a estratégia? Mas se é essa a estratégia errada, estão acabando com o nosso Estado em cima de uma plataforma política, né? Então não dá para compreender, e eu acho que as pessoas têm que fazer uma reflexão, procurar ver se realmente isso que está estabelecido. A gente pega aqui Santa Maria, né, como exemplo. A base econômica de Santa Maria não está estruturada só em cima da indústria, do comércio, da prestação de serviços. Ela tem uma baita diversidade, a nossa condição econômica. O funcionalismo público, tanto estadual como federal e municipal, esses não estão sofrendo absolutamente queda de nada. Então a cidade não é para estar sentindo uma crise,
Estão sendo influenciados pelas notícias. É influência negativa, é aquela vacina. Vou discordar só um pouquinho, Letícia, um pouquinho só. Servidores públicos também sofrem, só que muito menos essa sensação de perda de poder aquisitivo, pelo menos, é menor. Mas tu percebes isso quanto mais no mercado. Se tu tens um processo inflacionário, claro, que de alguma forma recrudesceu, mas na realidade tu tens uma massa salarial que ingressa todo mês em Santa Maria, cujos reflexos em relação a uma ação negativa no comércio, na atividade varejista, você vai se sentir muito mais lentamente e de forma mais demorada, de repente nem se percebe, né, Rui? Nós já falamos outras vezes sobre isso. E o que a gente coloca, Candinho, que Santa Maria demora mais a sentir é essa questão do atraso dos salários. Porque a nossa matriz aqui de salário é importante, o estadual, federal, mas basicamente é federal, né? Quer dizer, a grande então, massa nesse é federal. sentido, sente menos que as outras regiões, né? Mas uma relação a essa questão do fracionamento de salários e tal, eu acho que foi. Não sei se tu participaste de um programa com o Matheus Froza. Sim. Então, se tu participaste daquele programa, né? Que ele disse que na pirâmide das maldades houve uma inversão, né? Que a medida que deveria ser a última, foi a primeira. Desesperadora, foi a primeira, né? Foi a primeira, isso mesmo, né? eu estava naquele programa. E tem um detalhe, né? A gente fala tanto no fracionamento, mas na verdade aconteceu um único mês. Então nós estamos superdimensionando e acaba isso. Mas essa é a questão. Um efeito psicológico muito maior. Mas a campanha vem combater isso, esse marketing negativo, esse medo, essa propaganda negativa. E aí nós temos aí, eu quero até colocar novamente, o governo fez a mesma coisa agora, com 3 dias atrás. Terrorismo. Fez terrorismo de novo. Eu duvido. E aí, eu acho assim, ó, que um administrador, um secretário da Fazenda, não tem 3 dias antes, ele não sabe que ele vai ter condições de pagar folha. Então, em que país a gente está, em que condições que uma pessoa, um administrador não sabe que em 3 dias ele vai ter o recurso e ele faz uma campanha toda ameaçando que não vai ter, que não sabe, que vai ter que parcelar, se não vai ter que parcelar. Isso dá um enorme reflexo no comércio. Se ele está na iniciativa privada, ele é demitido na Claro, hora. mas por incompetência. Incompetência. Ponto. Exatamente. Ele é incompetente. E ainda digo, mas imagine isso, a gente que está no comércio, eu chegando para o meu vendedor dizendo, olha, eu não sei se eu vou conseguir te pagar no final do mês, não vou ter parcelar. Ele vai ter ânimo de vender? A pergunta? Não. Ele vai ter ânimo de trabalhar? E ele está fazendo isso com as empresas. Nós podemos até retomar depois, a partir dessa observação. Nós precisamos fazer um intervalo e já retornamos. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. O restaurante Clube Comercial oferece diariamente a seus clientes um buffet com grande variedade de saladas, pratos quentes, grelhados e sobremesas. Tudo isso em um espaço amplo e aconchegante. Além disso, o restaurante possui estrutura para a realização de eventos e festas particulares, ideal para casamentos, formaturas, reuniões e convenções de negócios. Restaurante Clube Comercial na Venâncio Aires, 1972. Contate-nos pelo telefone 3217 1105 ou venha nos visitar. Centro de Valorização da Vida, bom dia. Estou aqui para lhe ouvir. Os voluntários do CVV Santa Maria prestam um serviço de apoio emocional gratuito e sigiloso a todos que desejarem compartilhar seus sentimentos. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Estamos de volta com o programa Santa Maria Frente a Frente, que tem a indispensável parceria cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. Portalbay.com.br, opinião livre é aqui. Restaurante e Clube Comercial, na Venâncio Aires, 1972 e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Nosso e-mail, não é demasia relembrar, é tvsm
santamaria.tv.br. E o nosso programa, na sua forma inédita, vai ao ar, é veiculado aos sábados às 21h30 e posteriormente, ao longo da semana, há reprises. E também os convidamos a que assistam a programação toda da TV Santa Maria, sua TV comunitária, além do canal 19 da NET, pelo site santamaria.tv.br. Batendo um papo para lá interessante com meus amigos Everton Falca, Souvenir Machado, Jacques Gnazzi e Rui Gifone, sobre uma grande campanha que especialmente o empresariado gaúcho deflagrou há um mês. Nós estamos gravando esse programa no final do dia 30 de outubro essa campanha foi lançada dia 1º de outubro, né? Reage RS. Não sei se... Começa agora no dia 30, está começando agora dia 30 em Santa Maria. A Associação dos Veículos de Comunicação aderiu, está se somando a essa iniciativa da CDL, da CACISM, do Cindy Lojas, da OAB e das entidades empresariais de Santa Maria, né? Também veiculando através de rádio, jornal e televisão essa campanha que a gente entende de extrema importância para desenvolvimento do Estado, desenvolvimento principalmente de Santa Maria, onde a gente está inserido, onde é a nossa realidade, né? E por a nossa cidade que a gente tem que lutar. Então, tem todo o nosso apoio e nós vamos veicular massivamente essa campanha. Você continua na direção da associação? Não, o Padre Silvio é o nosso presidente, deve estar em Gramado, lá no Congresso da GERT, mas ele é um grande batalhador das causas de Santa Maria, um líder muito eficiente, muito atuante, o Padre Silvio. O Jacques não havia participado ainda do Santa Maria Frente a Frente, pelo menos não comigo. Não. Né? Mas o programa assim é bem informal, a gente brinca, não tem problema. Só queria se tranquilizar que aquela parte do intervalo das suas conversas com o secretário nós gravamos. Tá bom. Tá gravado e eventualmente poderá ser usado. Para não ter edição é melhor ter repetido. Não sei, tu querias continuar, Rui, ou Jacques, a partir do... Eu acho que a gente precisa, nesse determinado momento, fazer uma avaliação. O pessoal me provoca pela questão do marketing, tá? Eu acho que o Brasil passa... Eu vou discordar do Souvenir, que ele acha que é uma crise só política. Eu acho que não. Eu acho que ela é uma crise política e uma crise econômica. Porque na política está se tomando as decisões erradas e na economia está se tomando também as decisões erradas. E isso em escala nacional e em escala regional, ou seja, Rio Grande do Sul. O governo federal está falando em aumentar impostos de qualquer forma e o governo do estado a mesma coisa. Isso é um grande erro. Isso, e de uma maneira errada, fazendo um terrorismo. No Rio Grande do Sul, fundamentalmente, nós estamos vivendo um momento de descrédito. Quando um governo não paga salário ou parcela salário dos trabalhadores, como aconteceu no mês de agosto e setembro, nós criamos um fato negativo economicamente que eu não sei quanto tempo nós vamos levar para avaliar com precisão, porque se derrubou a moral da população rio-grandense. E o gaúcho tem uma história, o gaúcho tem um ditado que diz que não está morto quem peleia. Tá? E a gente vinha conversando em alguns círculos que eu particularmente tenho certeza que o Rio Grande do Sul, apesar de estar numa situação muito difícil, ainda sai da crise antes do Brasil. A crise brasileira é maior e mais delicada. O Rio Grande do Sul, com uma administração coerente, pode sair fácil. Agora, quando eu falo administração coerente, está todo mundo me olhando cara assustada. A nossa administração não está sendo coerente. Infelizmente, o nosso governador, e eu digo nosso porque depois de eleito é nosso, né? Não interessa quem votou em quem. Depois disso, o Rio Grande do Sul vier com um problema de 40 anos, ninguém mexeu, ele teve coragem de mexer, mas ele mexeu com coisas que eu acho que ele não sabia o que estava fazendo. Mexeu da forma errada. Mexeu da forma errada, concordo plenamente contigo. Não tem cabimento, tu não pode mexer com a moral do teu contingente. Tu acha que esse gestor que está fazendo essas aberrações e toda essa celeuma toda, ele vai ter capacidade de reverter primeiro do que o Brasil?
Ele como gestor, porque não, ele a como expectativa gestor, não, eu te diria o seguinte: a situação do Brasil é tão pior que a do Rio Grande do Sul. Vocês podem ficar assustados com isso, mas na minha opinião é muito pior. Por quê? Porque o Rio Grande do Sul eles estão pelo menos tentando, com medidas erradas, mas estão mexendo. O Brasil não mexeu em nada. Nós temos um déficit hoje público no Brasil de 117 bilhões, tá? Para o ano de 2015. O Rio Grande do Sul tem um déficit público grande, mas não chega a esses extremos. Ele está sendo mal gerido. O nosso secretário de Finanças está sendo um amador. Desculpe, amador. Se ele está na iniciativa privada, ele é demitido no segundo dia. Ora, tu me dizer, como disse o Jacques, 3 dias antes de pagar a folha, não sei se vou poder. Ah, para aí, tio, isso aí é terrorismo. Isso aí é um marketing, isso é uma comunicação negativa. Tu que é da GERT, tu sabe muito bem o que é isso, tio. Uma comunicação negativa é que tempo leva para ser recuperada. Tá na hora muito complicado. Tá na hora dele mudar o discurso. Tá na hora dele mudar o discurso e tá na hora dele fazer uma coisa que eu não vi também. Ele precisa fazer um planejamento de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Ele mexeu em algumas coisas de longo prazo. Ele mexeu na Previdência do Estado, que os funcionários que estão entrando agora, daqui a 30 anos, vai mudar. Mas é 30 anos, não é para ele. Tudo bem, ninguém teve coragem para fazer isso. É uma medida que vem no rastro de uma já adotada no plano federal. No plano federal e tal, que está correta. Está correta. Agora, a médio prazo e a curto prazo, o que o governo está fazendo? Nada. Aumentou imposto. Aumentar imposto diminui a arrecadação. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. 2016, o governo vai arrecadar menos que em 2015. E aí? Vai pagar as contas de que jeito? E aí sobra. O que acontece? Aumento de imposto prejudica quem? Consumidor. O consumidor e as empresas sérias que pagam todo o seu imposto. Entendeu? Para elas o custo vai aumentar. Aquele pessoal que já não paga vai continuar não pagando. Gente, e nós então temos... esse é o problema, esse é outro problema. Nós temos uma Ele coisa... prejudica novamente aquelas empresas que são parceiras do Estado, que pagam religiosamente seus impostos, que pagam tudo certinho. E não vai atrás de quem não está pagando. Então ele deveria então agora, em vez de aumentar impostos, ir atrás de quem não está pagando. E não só aumentar a base de arrecadação. Eu acho assim que é uma coisa tão aparentemente tão simples que você acha simplória essa ideia de tu expandires a base tributária. Né? Quer dizer, fazer com que mais pessoas se agreguem ao esforço coletivo de pagar tributos, mas sem aumentá-los. Sem aumentá-los, né? Mas tu aumentando, tu freia automaticamente. Tu freia a máquina. A roda para. A roda para. E depois é muito velho. E o caminho mais fácil tu aumentar imposto e tu acaba aumentando o errado, porque sempre tu tributa o pequeno. E tu tributa quem paga. Tributa o pequeno. A nossa carga tributária quem paga, muito injusta. Exato. Muito injusta, Sulei. A sociedade quem mais paga e quem pagando. menos deveria pagar. Eu queria fazer 2 colocações nesse sentido. Primeiro, governo do Estado. Eu não atribuo ao secretário. O secretário já mostrou que não tem competência. Um secretário que dá uma entrevista e não sabe o que é um debêntures, como aconteceu 90 dias atrás, ele não sabe do que está falando o secretário de Finanças. Mas o ônus e o bônus é do líder. Eu esperava um governador que fosse nas questões estruturais, que fosse nas questões junto com a federação, ou seja, nós temos todo o direito de revisionar uma dívida que é o que está afogando o Estado, está estrangulando, com juros que não são constitucionais. Nós temos uma lei Candir, porque todo mundo diz o nosso Estado é muito forte no setor primário, mas de retorno tributário isso é fraco, porque essa produção ela é exportada e a exportação, em função da lei Candir, nos traz um prejuízo muito grande. Então nós precisávamos de um governador e senadores. Onde estão nossos senadores? Que fossem enfrentar. Que fossem enfrentar novamente essa discussão do Shark. Porque nós estamos vivendo a discussão do Shark. É a mesma. O senhor está jogando uma nova revolução farroupilha? Olha, mas com outras armas. Hoje a arma é o argumento, hoje a arma é o Estado de Direito, hoje a arma são as instituições fortes, né? Hoje a arma é a comunicação mais aberta,
Né? Hoje, sem dúvida, um levante para buscar o que é de direito do Estado, mas por outros caminhos, eu não tenho dúvida disso, que se faz necessário. Para isso precisa de liderança. Mas um outro ponto que eu não quero perder ouvindo vocês falar, nós não podemos também esquecer que a crise serve a alguém. Cada vez que a gente passa na Floriano Peixoto e enxerga mais uma placa de Alux de uma pequena empresa, aquele pequeno empreendedor perdeu, mas com certeza um grande grupo vai ganhar. O que eu quero dizer com isso? Em momentos de crise, quem é forte, supera. E quando passar a crise, ele está sozinho no mercado. Então, quando a gente fala que uma entidade como a nossa tem todo esse viés associativista, é porque nós entendemos porque para muitos a crise está servindo. Porque a nossa crise ela é por preço, a nossa inflação é por preços ajustados, ou seja, o pequeno empreendedor diante desse momento provocado pelo governo vende menos, quando vende menos no desespero ele diminui a rentabilidade, ele está perdendo de novo, e questões que ele não domina, aluguel, mudança de salário, tributos, energia, tudo subindo, não tem como o pequeno aguentar. O grande ganha, o poder econômico vai sair vitorioso. Mas os grandes estão tendo dificuldade. Olha um exemplo. Mas sobrevive. Até por ali. Magazine Luiza já está tendo problema. Casas Bahia já está tendo problema. Ponto Frio está tendo problema. Mas é problema, o pequeno fecha. Sim, mas o problema... E te garanto que o sistema financeiro nacional continua muito bem, obrigado. Não, esse está maravilhosamente bem. O pequeno, quando tá... E tem mais uma coisa, o que acontece com o pequeno? Para salvar o negócio dele, ele vai a banco. Pois esse é o grande problema. E ganha o poder econômico. Mas aí, esse aí eu vou concordar contigo, esse é o maior problema. Nós estamos combatendo. O maior problema do Brasil hoje não é só político nem só econômico, tá? É a coisa mais séria que está voltando, que se chama inflação. Esse mata uma população. E nós estamos tendo uma inflação de demanda, aliás, nós estamos tendo uma inflação de déficit público combatida com remédio para a inflação de demanda. Gente, isso é dar veneno para quem está quase morto. É um negócio maluco isso. É maluco. O juro, se reduzíssemos os juros... Isso que eu ia perguntar, vocês que são doutores, não tem são mestres, são profundos, abalizados, conhecedores. Não tem cabimento, Candinho. No mundo todo, nesses momentos de crise, baixa economia, baixa o juro ou até tira. Esses dias alguém referiu, acho que foi lá na Antena 1, a situação do Japão, em que em alguma situação, digamos, uma possibilidade concreta, que eu não lembro exatamente qual seja, mas enfim, para pequenos empreendedores, pega 100 e devolve depois de um ano ou dois, devolve 98. Quer dizer, então tudo é negativo, né? É um negócio maluco. Tu tá incentivando. Aqui tu aumenta. Tu tá incentivando a industrialização, a produção. Eu vou, talvez esteja bem próximo, mas vou morrer não dá pra entender. Sustentando que isso é uma capitulação cabal, definitiva, ao capital especulativo. Sem dúvida. Pelo amor de Deus, tu aumenta juro. Os juros em um ano subiram 100%. 100%, mas aí, se não mais. Mas aí eu diria para vocês, essa é uma área que o governo deveria agir para regular. Porque a participação do governo no mercado é muito importante em alguns segmentos. Tá? E está acontecendo da maneira contrária. Ela está incentivando os bancos e desincentivando a produção. Isso é uma incoerência total. Gente, eu vou dizer um negócio aqui, vocês vão ficar tristes comigo, mas tem alguém mamando nessa história aí. Sem dúvida. Não é possível. Historicamente, sempre. Não, mas tem alguém. Gente, a política econômica nacional está totalmente distorcida. Nós estamos desincentivando o trabalho e o investimento. Quem é o ministro da Fazenda mesmo? Vamos olhar. A pergunta não é quem é, da onde veio. Era o segundo momento. De onde ele veio? Mas só não vamos atribuir para o Levi, porque isso é histórico, né? Vamos só Nós estamos na contramão da história. Sempre que a economia vai mal, foi pior, a especulação cresce. Eu só quero ver agora, no final do ano,
o levantamento de qual as empresas que tiveram lucro no país. Se não vai ser os bancos Os em primeiro bancos lugar. astronômicos. Astronômicos. Enquanto astronômicos. milhares de empresas do comércio pequeno fechando por não poder pagar juros, porque antigamente fazia um financiamento aqui a 1%, hoje está pagando 2,5%, aumentou mais de 100%, não tem como. Mas vamos voltar também, eu não sou o âncora, né? Mas eu queria provocar eu quero voltar nesse X da questão que nós estamos aqui, que é dizer para a nossa comunidade que existe crise sim, mas ela é menor do que o governo está promovendo. Claro que sim. Que nós temos que consumir, consumindo nós geramos produção. Produção gera trabalho, gera dignidade, gera energia para um povo. Isso nós não podemos abrir mão. Nós não temos que dar voz a isso que o governo está tentando implementar. Não saia de casa, tenha medo. Realmente as instituições estão fragilizadas. Mas não é tudo isso que o governo prega. Por isso essa campanha. Nós temos que reagir. Nós temos verba, nós ainda temos um bom nível salarial no Estado. Muito bom. Que gera consumo, esse consumo gera emprego. Números eu não vou entrar no mérito, mas tenho total certeza, não vai ser como o ano passado os empregos temporários, mas vai existir. Então eu sempre digo, e peço licença para falar essa pequena metáfora, de duas pessoas passeando numa selva, se defrontam com um leão, os dois tranquilamente descalços, um senta e começa a colocar o calçado, o outro diz, fulano, não adianta, o leão corre mais do que nós, eu não preciso correr mais do que ele, tem que correr mais do que tu. Então o mercado também é assim. Santa Maria, as pessoas têm que correr mais do que os outros, mas que tem espaço, tem. Um país de 5 trilhões de PIB não vai ser 2% de queda esse ano que vai nos quebrar. Muito bem, é uma boa maneira de nós encerrarmos esse segundo bloco, e nós retornamos em seguida, depois de um rapidíssimo intervalo. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida, e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. O restaurante Clube Comercial oferece diariamente a seus clientes um buffet com grande variedade de saladas, pratos quentes, grelhados e sobremesas. Tudo isso em um espaço amplo e aconchegante. Além disso, o restaurante possui estrutura para a realização de eventos e festas particulares, ideal para casamentos, formaturas, reuniões e convenções de negócios. Restaurante Clube Comercial na Venâncio Aires, 1972. Contate-nos pelo telefone 3217 1105 ou venha nos visitar. Muito obrigado. A gente combinou antes. De volta para o derradeiro bloco desta edição do programa Santa Maria Frente a Frente, sempre com a parceria, com o apoio cultural de Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Hospital de Caridade, a saúde que mais importa é a sua. portalbay.com.br, opinião livre é aqui. Restaurante Clube Comercial, na Venâncio Aires 1972 e Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Esses os nossos apoiadores culturais. O nosso e-mail, repetindo ainda uma vez, é tvsm@santamaria.tv.br. Os nossos programas, este por exemplo, na sua forma inédita, será veiculado no sábado, como sempre acontece, é os sábados, às 21h30 e posteriormente a reprises durante a semana. Conversando, passou rápido, né? Com o Everton, com o Souvenir, com o Jaques e com o Rui, sobre sei lá como é que se chama, a campanha, movimento Reage RS, e o Everton ficou no final do bloco anterior meio bravo comigo, porque ele acha que eu deixei o programa com muitas derivações, muitas intercorrências que levaram para longe do tema proposto inicialmente. Mas ele sabe disso, né? Que o programa tem essa característica de não ser, a pauta não ser engessada, a gente pode
divagar um pouco e até fugir daqui. Não, esse é o charme do programa. Mas o que não impede de nós retornarmos, até porque o último bloco, até, buscando até daqui a pouco fazer um fecho, né, arrematar. Claro que tem tempo para isso, não precisa fazer uma conclusão definitiva agora. Mas retomando, não sei se tu querias acrescentar alguma coisa em relação Eu quero só concluir, já que é o último bloco, então, Candinho. Eu sempre sou da opinião que se nós pudermos ser criativos, melhor. Mas no mínimo que a gente saiba espiar e ver quem é que faz bem feito. Quando foi deflagrado agora o agudamento da crise, assim pode ser dito, com o câmbio explodindo e tudo mais, o que fez Santa Catarina? Em vez de se queixar, vamos investir na indústria têxtil e na indústria metal mecânica para produção de peça, porque essa é a vantagem competitiva que nós estávamos aguardando frente aos chineses. Ou seja, em vez de reclamar, aproveitar a oportunidade. E o nosso Estado está discutindo o salário. Esse espaço nós temos que diminuir em relação a Santa Catarina. Ou seja, por que não copiar de quem faz bem? Isso não é demérito. Eu não sei se eu posso, vou inserir uma possibilidade de uma questãozinha adicional. Nós precisamos pacificar o Estado do ponto de vista político? Não seria indispensável isso? Tá, por favor, né? Não, até para ficar no nível local aqui, e o Everton colocava assim que em momentos de dificuldades, em momentos de crise, e até eu acho que a gente não deve fortalecer esse conceito de crise. Se tiver um momento de dificuldade, né, existem muitas oportunidades. Então, assim, no meu entender, para o consumidor existem muitas oportunidades, né? Empresas sendo competitivas em termos de preços, oferecendo ofertas, oferecendo bons produtos, né, para o consumidor. Mas isso é um lado, né, do processo. O outro lado do processo do investidor, do lojista, do empreendedor, do industrial. O que a nossa cidade está fazendo? E aí eu aproveito a oportunidade para questionar os dois representantes da CDL, né? Nós temos o projeto Soma, que é um projeto muito bacana, né? Que vocês estão desenvolvendo, e neste mês de novembro ele vai trocar de data, excepcionalmente em função da Romaria da Medianeira, onde a cidade recebe um número significativo de romeiros, de visitantes, né? E o comércio vai abrir. Eu vejo isso como uma grande oportunidade, né, no momento em que se fala que o comércio tem dificuldade para vender, uma grande oportunidade. Como é que está a visão dos nossos lojistas, dos nossos vendedores, assim, com relação... Estão aderindo, devem estar felizes da vida com essa oportunidade? Eu já usei a palavra nesse bloco, não sei passar para o Jacques para responder. Não posso. Não, presidente. Os senhores fiquem à vontade. Fica à vontade, pode responder. Souvenir, tu sabe que nós tivemos uma reunião terça, onde eu tinha muitas dúvidas quanto ao mexer na data. E ouvindo a opinião do Rui, ouvindo opiniões, inclusive tua que teve na reunião, de muitas pessoas, não é feio nós talvez mudar a rota de algum projeto quando é melhor para todo o grupo. Que eu defendia a tese que projeto definido tem que ir da mesma forma. Mas entendemos e fomos convencidos que o projeto Soma é o quê? É fazer com que a comunidade de Santa Maria tenha mais oportunidade de compra, tenha uma mudança de cultura, de comportamento, de mercado, mas também captar muitas pessoas de fora, para realmente se tornar um polo regional de varejo, que até então é no discurso. Pô, e como foi colocado? Mas se nós estamos com 300 mil pessoas que vão estar com as portas fechadas, é uma incoerência. E aí eu concordei, né, e mudamos a data. E isso é como tu disse, isso é uma atitude concreta para quem está experimentando mudança. Se vai ser 100% correto, não sei. Mas tem que fazer. Mas a gente está experimentando mudanças. E eu acho o seguinte, sei lá, dizem, os números sempre falam de 300 mil romeiros, sei lá quantas pessoas. No mínimo, uma metade se vem de fora, né? Sem dúvida. E é um público que não gasta nada aqui em Santa Maria. Porque não gasta nada, e porque não é bem trabalhado também. Tu tens, digamos, se tu trabalhas a região, ou pelo menos de onde tu sabes que vem caravanas mais numerosas, tu pode fazer um trabalho prévio. Eu quero até ir mais longe numa coisa que eu tenho colocado sempre para os nossos questionadores do Projeto Soma.
Muitas vezes o domingo pode não atingir o nível de venda que se deseja, mas a circulação de pessoas é muito grande. No mínimo a sua empresa está sendo conhecida de uma forma mais barata possível para comprar no outro dia. Então se esses romeiros vierem a Santa Maria e interagirem, vão vir em outras datas também. Tu não pode esperar resultado amanhã imediato. Tu tens que plantar para colher, né? Com certeza. Porque a minha preocupação, e a colocação que eu fiz para vocês, porque assim, às vezes a gente fala do consumidor, que ele está retraído, né, está sendo influenciado psicologicamente. E o lojista dessa cidade. O que faz? Nós temos. Você ser. O comércio vai estar fortalecido nesse dia? Nós temos aí um grupo de empresários que está apostando, que está abrindo, são poucos, não vou dizer que são muitos. Depois não adianta chorar, né? Mas que está abrindo o comércio, está mesmo vendendo ou não, no domingo ele está lá. Né? Isso é ele importante, está lá, está plantando. Ele abre a porta, ele pode não vender, ter até prejuízo de abrir no domingo, mas ele está lá. Então a gente tem que aplaudir esses empresários que estão apostando, que estão trabalhando no domingo, porque isso é para criar uma cultura em Santa Maria, e é para criar uma nova cultura, e essa mudança de cultura requer todo um investimento. Talvez daqui a 1 ano, 2, quando isso já estiver bem fortalecido, outros vão aderir e vão aproveitar. Mas é bom ressaltar que esses que abrem agora, com pouco ou muito movimento, são os pioneiros, e sempre precisa ter alguém que aposte, algum pioneiro para fazer a história. E é isso que a gente está vendo atualmente no comércio. Alguns empresários estão apostando, estão abrindo, vão continuar abrindo, e a gente torce para que todo o resto dos outros empresários que estão assistindo por enquanto, que venham a abrir, e que a gente torne o nosso comércio de Santa Maria semelhante ao de Ribeira, onde vai. Né? Todas as cidades da região no final de semana vão passar um final de semana lá. É mais ou menos essa a intenção. Não precisa nem comparar com São Paulo, compara com Ribeira. Compara com Ribeira, aqui pertinho, que é próximo, que é conhecido de todo mundo. E a minha colocação é assim, eu acho que nesse momento assim, tem que se ter atitude. E a gente no intervalo estava ouvindo o Rui, até ele pode dar esse testemunho, porque a gente está preocupado, se preocupa com o desenvolvimento da nossa cidade, né? E o Rui estava dando um testemunho sobre o desenvolvimento do shopping. Lá estão tendo atitude. O shopping não está chorando queda de faturamento, encontrou até o exemplo de uma empresa que é exemplo nacional. Talvez seja a empresa que mais cresceu a nível nacional, né? Nesse momento. É atitude, o que nós não podemos cruzar os braços. Eu acho que é interessante, até aproveitando esse resgate do Projeto Soma, que eu acho que é uma iniciativa fundamental para Santa Maria. 6 anos atrás, quando nós abrimos o shopping, os lojistas não queriam abrir aos domingos, porque não vendia. Nós começamos a abrir, as lojas foram abertas e hoje é o 2º maior dia de vendas da semana. Só que as pessoas muitas vezes querem colher sem plantar. Tu vai ter um período de sacrifício, e foi. No início não era brincadeira, tu ficava no shopping quase as moscas no domingo. Só que regionalmente o que começou a acontecer? As pessoas virem para Santa Maria. Então nesse aspecto o Soma é muito importante. E uma outra coisa que o CDL está fazendo, que eu acho que a gente tem que valorizar muito, é essa decoração de rua de Natal, que vai ficar agora, CDL junto com Prefeitura. Nós temos uma das decorações de Natal mais lindas do estado. Na minha opinião, mais bonita que a de Gramado, tá? Com certeza. Então isso aí é um atrativo regional. Isso é uma forma de reagir a uma situação de pasmadeira, triste, de acomodação das pessoas. Só que o que nós temos que fazer? Nós temos que transformar isso aí em resultado. Como é que nós vamos transformar essa decoração em resultado? Nós temos que ficar com as lojas um pouquinho mais tempo abertas à noite. Se não der para abrir a loja, porque tem gente que não vai conseguir, ilumina a vitrine, que o cara pelo menos vai ver a vitrine e no outro dia volta para comprar. Então nós temos que trabalhar isso. Nós temos outra coisa, nós temos os feriados, que infelizmente, eu vou aproveitar o gancho, nós não podemos abrir as lojas. Agora dia 2, gente, deve sair de Santa Maria nesse feriadão umas 15 mil pessoas, tá? Mas devem vir mais de 30 mil pessoas para Santa Maria.
Tá, e eu vou estar com as lojas tudo fechadas. Tia, isso é um crime, isso é um atraso. Só se vence dificuldades com trabalho. Tia, nós estamos limitados. Dezembro, por exemplo, eu gostaria de ficar com o meu shopping aberto até as 23 horas. A lei municipal não permite. Então são coisas assim, ó. Para não dizer mais para vocês que tem coisas que atrasam, o dissídio coletivo do comércio de Santa Maria ainda não foi definido, está desde abril. Então isso é um atraso. Muita gente poderia estar recebendo o salário atualizado desde 1º de abril, que não está, com a inflação de 10% ao ano que nós estamos tendo agora, quando eles receberem já defasou. Então nós temos que mudar essa mentalidade, nós precisamos tomar atitudes, nós temos que mudar o que está acontecendo. Por isso Reage RS, eu acho que é importante, ele dá um novo ânimo, uma nova vontade de fazer as coisas acontecer, Candinho. Porque o momento é difícil, Agora, lá no shopping, tu não vê, são 115 operações, eu devo ter 2 ou 3 que não estão satisfeitas. O resto, tá bem. O comércio de rua está com dificuldade, temos que fortalecer, porque para nós também é importante isso. Santa Maria tem que ser visto como um polo regional, senão ela acaba. E não vai acabar, porque nós temos tudo para crescer, gente. Agora, tem iniciativas que são importantes. Essa da decoração do Natal, gente, para mim é uma das coisas assim, que veio para ficar. Ela é bonita, ela alegra e as pessoas veem. Quando há 5 ou 6 anos atrás, não sei se vocês se lembram, nós perdemos o Natal do Oásis. O Natal do Oásis era um atrativo regional. O que vinha de ônibus para aquilo lá era uma loucura. Casa do Papai Noel. Casa do Papai Noel. Isso era algo de ser recuperado, porque hoje, imagine hoje com a decoração que nós temos, já montada, e mais a Casa do Papai Noel no Oásis. Aí tava montado. Para vocês terem uma dimensão, hoje, ontem, não me lembro, chegaram 4.000 lâmpadas de LED. Não vou falar como é que é o modelo dela, mas é muito diferenciada, para dar uma repaginação em todo o centro de Santa Maria. Quando começa a ser montado? Montado já está, ele vai ser aberto oficialmente dia 21, se não me falha a memória. Uma das coisas assim que me parece que nós pecamos, nós, Santa Maria, nós nos omitimos durante muito tempo em assumir uma liderança regional em relação às questões ligadas ao turismo. Então, sem dúvida. Quer dizer, a Quarta Colônia resolveu o problema deles, se organizaram, não ficaram mais dependentes de Santa Maria. Mas, quer dizer, essa situação referida por vocês do Natal, isso envolveria Itaara, além do lado. Mandurinha sozinho não faz melhor. Santa Maria teria que ordenar essas coisas. Nós seríamos o centro, nós temos a rede hoteleira aqui, os restaurantes, o comércio, etc. Conversa pra cá, tudo vir pra cá, né? Todo mundo ganha, Candinho. Santa Maria tem que olhar regionalmente, sempre. Tem que só pensar regional. Não adianta ela olhar só para o seu umbigo. Não, a gente tem que olhar regionalmente. Dá outro bom tema. Né? Eu acho que essa coisa dos supermercados, a gente... Foi um retrocesso. Retrocesso enorme. Tu ias ao supermercado no final de um domingo, que tu encontravas de famílias de fora, era passeio, as pessoas vinham da Quarta Colônia, vinham de São Pedro de Júlio, Tupã, sei lá de onde mais, né, de São Cepé, porque faziam passeio, faziam as suas compras e também faziam passeio. Tinham tempo, com calma, com tranquilidade. Bom, nós estamos encerrando o programa, ainda tem um tempinho, mas como eu não posso distribuí-lo equanimemente entre todos vocês, eu vou avocar o direito de eu ficar com esse tempo aqui, né, para terminar o programa de uma forma diferente. Eu estava, enquanto o Jacques estava falando essa coisa do pioneirismo, vocês todos falaram, mas ele falou de uma forma mais incisiva, né? Essa coisa as lojas que abrem no domingo, de repente o cara tem prejuízo no início, tem dificuldades. Com certeza. Né? Como todas as coisas na vida, me parece, alguém tem que ousar, alguém tem que ter iniciativas. E enquanto tu falas, eu estava lembrando, já vou fazer uma mistura aqui, de um poeta turco chamado Nazim Hikmet, que é muito pouco conhecido, que ele tem um poema que tem uma parte do poema diz o seguinte: se eu não me queimo, se tu não te queimas, se nós não nos queimamos, como haveríamos de produzir um incêndio que iluminará o futuro da humanidade?
Alguém precisa começar uma fogueira, né? Alguém precisa ir se dispor a ser graveto, né? Porque senão vai ficar isso eternamente na mesmice que nós não queremos que continue para a nossa cidade, para o nosso estado, para o nosso país. Muito obrigado, Rui, muito obrigado, Jacques, obrigado, Souvenir, obrigado, Everton, foi uma alegria muito grande, espero que a gente se encontre aqui outras tantas vezes para tratar dessas questões que dizem respeito à vida de Santa Maria, né? Começamos pelo Estado, mas na realidade a gente ia acabar vindo para casa, né? E eu acho que essa é a essência do programa de alguma forma, e é por isso que a TV Santa Maria é o sucesso que é, né? Muito obrigado aos nossos amigos telespectadores e voltamos semana que vem com um novo Santa Maria Frente a Frente. Está sendo amplamente debatida na sociedade hoje. Mas não com a dimensão que foi tão... Estava falando de descriminalização ou legalização? Metade da população de Santa Maria não completou 8 anos de escola. Onde está incluído educação, segurança. É esse gancho que eu quero pegar. Por favor, professor. Fiz está. Muito obrigado. A gente combinou antes.